separei 3 pontos, que são as 3 sacadas fundamentais para que nós possamos trabalhar os nossos medos. E, gente, por que eu falo trabalhar os medos? Porque dá trabalho mudar, porque dá trabalho refletir, porque dá trabalho fazer esses 3 passos. Não é um processo milagroso, então vocês precisam entender que nós vamos aqui hoje trabalhar as nossas emoções, trabalhar o que acontece com a gente. Então, trabalhar os nossos medos é poder compreendê-los. E eu quero começar com o primeiro ponto. Para mim poder entender qual é o medo, quais são os medos, eu imagino que não são um, são muitos medos que nós temos, eu preciso compreender o meu passado. Eu preciso entender o que eu herdei, quais são os padrões que me formam e me constituem. Eu costumo trabalhar aqui no consultório e nos Mulheres em Ação muito a questão de entender as nossas gerações. No processo de terapia ou no trabalho profissional, nós falamos de transgeracionalidade. Então, aquilo que perpassa o meu pai, os meus avós, os meus bisavós, os meus tataravós e aquelas pessoas que eu nem sei quem são, mas que constituem quem eu sou. E quando eu falo de passado, as pessoas acham o quê? Como assim passado? Eu vou te contar uma coisa. Você acha que a tua herança é a genética? É o cabelo, os olhos, a boca, o sorriso, a estrutura física. Olha só, isso faz parte de uma herança. Mas nós herdamos comportamento. E é esse comportamento que você precisa ter compreensão. Você precisa entender que padrão comportamental você repete e como você repete. E aí eu vou fazer uma pergunta para as mulheres em especial. Como você se relacionava com a tua mãe? Quem aí sabe? Quem aí consegue? Eu tinha um relacionamento mais agressivo, mais conturbado, a gente divergia em muitas coisas. Quem aí já tem filha e se vê por vezes repetindo a relação que tinha com a mãe? E se você parar um instantinho agora e observar como é a relação da tua mãe, se a tua mãe está viva, com a tua avó, você consegue identificar padrões? Você consegue perceber esses padrões? Só que eu estou falando de quê? De um padrão de relacionamento mãe e filho. E se você parar para pensar que esse padrão se repete no casamento, no financeiro, na tua saúde física, na tua saúde emocional, em como você se relaciona com as pessoas, com a tua espiritualidade, como você aprende as coisas, faz sentido que você repete muitas coisas? Então, o primeiro ponto para entender os nossos medos é entender que nós herdamos ele também. As mulheres em específico, na cultura da mulher, hoje mudou muito, mas é cultural a mulher ser dona de casa. E aí a mulher rompeu com padrões, entrando no mercado de trabalho e assumindo múltiplas funções e trabalhando 3 turnos e assim, eu vejo mulheres e eu trabalho com mulheres todos os dias. O meu público de consultório é 90% feminino e 10% masculino e todas as mulheres trazem: eu tenho medo de dar o próximo passo, eu tenho medo de sofrer, eu tenho medo de ser traída, eu tenho medo de engordar, eu tenho medo que não dê certo, eu tenho medo que as pessoas me julguem, eu tenho medo. Com vocês é assim também, mulheres? Vocês também sentem medo? Vocês também olham para a mãe de vocês e dizem assim: minha mãe ou minha avó ou minha tia ou uma prima, alguém da família tem medo. Por quê? Porque nós somos educadas. Então tem uma questão cultural e tem um padrão herdado da família. Se as mulheres foram educadas para ser dona de casa, empreender causa uma insegurança tremenda. Então, lembra que eu falei para vocês que eu queria criar o Mulheres em Ação, mas que eu não sabia como, porque eu tinha muito medo. Medo de quê? De não ser bom o treinamento, medo das pessoas não comprarem, medo que se não fosse um produto muito
disruptivo, as pessoas, a psicologia, os meus colegas pudessem me julgar, me condenar, medo de gravar vídeo, medo de aparecer, né? Medo, medo, medo. Exatamente, inclusive quem foi adotada. E aí, olha só, quem vem de adoção tem duas heranças. Porque tem uma herança adquirida na gestação e antes mesmo da gestação e da família, e tem uma herança de convivência. Então essa pessoa, ela carrega duas heranças. Por isso que se for possível saber mais sobre a história da família de origem, isso vai te trazer muitas respostas sobre quem você é e sobre os teus medos. Eu vou falar uma coisa muito importante e aí vocês se colocam na situação. Uma criança que foi adotada, ela sofreu um tipo de rejeição. O abandono é uma rejeição. A mãe acabou não ficando com a criança por N motivos e quero fazer um parênteses aí. Quem foi adotado sofreu uma rejeição, um abandono dos pais biológicos. Você já vive com um medo. Porque você herdou esse medo, medo que ninguém te ame, medo que ninguém te aceite, medo que você vai ser abandonada a qualquer momento. Por quê? Porque você tem um registro, uma memória emocional que transformou-se em comportamento. Tá fazendo sentido isso para vocês? É assim que funciona o medo de não ser aceita, que causa insegurança. Por quê? Porque é esperado que nos primeiros meses de vida a nossa mamãe e o nosso papai nos proteja, nos acolha. Se isso não acontece, gera insegurança, porque fica subentendido que nós, papais e mamães, precisamos promover segurança e afeto para os nossos bebês, para os nossos filhos. Então, a nossa insegurança foi aprendida lá atrás. Se na casa dos pais tem conflito e os pais têm muita coisa para administrar e gerenciar, como eles vão cuidar do bebê? Eles têm muito problema. Então, eles promovem o cuidado da alimentação, mas a segurança afetiva pode e tende a falhar. Não é uma regra, mas é uma tendência. Então, compreendam, os medos, eles nascem conosco e eles são formados dos 0 aos 6 anos, aos 7, talvez um pouquinho mais, dependendo da maturidade emocional. Mas o conceitual teórico diz que é do 0 aos 6. Então, tudo que você é hoje, quem você é hoje, os medos que você carrega, as inseguranças, a sensação de incapacidade, tudo que acontece comigo é difícil, nada dá certo, eu tenho que sofrer um monte para ter, você herdou lá atrás. Não é de agora. Não é a tua vida adulta, não é o teu casamento, não é o teu trabalho, não é a tua conta bancária. Você aprendeu isso. Você aprendeu como você se relaciona, o teu trabalho, como você administra o teu dinheiro, como você tem amizades, se você vai ter facilidade ou não para falar, habilidade ou não para falar. Eu costumo dizer que eu vivi situações muito dolorosas na minha vida, muito dolorosas mesmo, ao longo do meu desenvolvimento. Porém, isso me tornou a pessoa que eu sou hoje. Só que para mim poder ser a pessoa que eu sou hoje, eu precisei, que é o segundo ponto, aceitar o meu passado. Aceitar que tudo que eu recebi me compõe, me constitui. Então, eu precisei ser muito gentil e muito generosa comigo, mas muito generosa, muito gentil, muito amorosa, para que as coisas realmente começassem a acontecer. Então, quem vê a Edegmara desses últimos 12 meses, diz assim, nossa, como ela explodiu, como ela estourou. Sim, mas eu tive inúmeras quedas, milhares de quedas ao longo dos meus 40 anos, para que hoje eu pudesse colher o sucesso. Por quê? Porque por longos anos da minha vida, mesmo fazendo terapia, mesmo estudando psicologia, eu não aceitava o meu passado. Pasmem, eu comecei a aceitar o meu passado de 2004 para cá. Então eu estou falando de
2004, 5, 6, 7, 6 anos, né? Nesses últimos 6 anos eu passei a aceitar o meu passado e eu me tornei uma pessoa mais livre. E confesso para vocês, todos os dias eu descubro coisas sobre mim. E eu preciso entender e compreender que por mais doloroso que o meu passado tenha sido, por mais complexo e desafiador que ele tenha sido, ele formou a mulher que eu sou hoje. Mas Ed, tu tá dizendo que eu preciso aceitar o abandono, a rejeição, a violência, o abuso sexual que eu vivi? Sim, você precisa aceitar. Você só compreende quando você aceita. E olhem só, quando você compreende toda a tua história, você consegue pegar as pecinhas do quebra-cabeça e colocar nos lugares que devem estar. Quando você pega aquele monte de retalho que é a tua história, que tem um monte de situações soltas e aleatórias, e tu costura a tua colcha de retalho, tu vai entendendo por que aquilo aconteceu com aquilo, por que o teu pai casou com a tua mãe, por que o teu avô casou com a tua avó, por que a tua mãe vivia um tipo de situação, por que o teu pai tinha outro tipo de comportamento. Mas para você poder ter essa visão clara da vida, para que você possa ver verdadeiramente, você precisa estar aberto para aceitar. Quando um cliente, um paciente, uma mulher chega para mim, ela diz assim, eu não aguento mais sofrer. Eu preciso mudar a minha vida. Ou eu já mudei muito a minha vida e eu preciso dar mais um passo, dar mais um salto. Isso é aceitação? Sim, isso é aceitação. Aceitação da realidade. Porém, eu aceito a minha realidade, mas eu quero transformá-la, eu quero modificá-la, eu quero dar um novo sentido, eu quero ver de maneira diferente. Aceitar seria acolher nosso passado e ver o que nos causou e buscar melhorar isso? Bingo! Exatamente! Porque olha só, quando nós falamos assim, tu vive no piloto automático, tu acorda de manhã, faz xixi, toma banho, escova os dentes, as meninas fazem maquiagem, os meninos fazem a barba, toma o seu cafezinho e vai pro trabalho e de meio-dia almoça e de tarde volta pro trabalho, de noite vai para casa, e as coisas acontecem assim todos os dias. Todo dia ela faz sempre igual, não sei o resto da música. É bem assim. Se você compreende o teu passado, o que acontece? Você começa a observar. Eu costumo dizer que eu tive um grande insight quando eu estava lavando a louça e eu me vi fazendo uma coisa com a minha filha que a minha mãe fazia comigo. E eu falei, opa, eu preciso mudar isso. Eu preciso fazer diferente com a minha filha para que a minha filha faça diferente com os filhos dela, se esse for o desejo dela de ter filhos. Por exemplo, se eu entendo que os meus pais tinham um relacionamento conflituoso, o que eu aprendi sobre relacionamento? Eu aprendi que é assim mesmo, que os casais brigam, que eles discutem, que eles têm conflito, que ninguém entende ninguém, que ninguém respeita ninguém, que bater faz parte, que um homem desqualificar a mulher ou uma mulher desqualificar o marido é normal, que não se beijar, não se abraçar, não trocar carícias, não dizer que te amo, tá tudo normal. Só que quando eu começo a perceber, opa, peraí, a Edi tá dizendo que relacionamento de sucesso é um casal ter diálogo de uma maneira funcional, não é ausência de conflito, nada disso, porque conflito às vezes é bom. Conflito denuncia quando o casamento está muito estagnado, na zona de conforto. Então, o conflito é bom, mas é como se resolve o conflito. Se você, no meio do conflito, briga, bate, xinga, grita, bate porta, ofende, humilha, você está repetindo um padrão. Você ou ele, ou os dois, aprenderam com alguém. Vocês estão entendendo? Então, se você sabe que isso que está acontecendo com você já viveu num outro momento, numa outra fase da tua vida, você está tendo a oportunidade de fazer diferente. E aí é num processo de desenvolvimento, num processo terapêutico que vai encontrando novos recursos. Por quê? Paulo Vieira, meu mestre, diz assim, tudo que eu não tenho é porque eu não sei. Se eu soubesse, eu já teria. Então, olha só,
Se você vive este casamento, se a tua conta bancária tá sempre no vermelho, se você tem uma série de problemas com as pessoas, se você rejeita o teu corpo, se você tá sempre brigando, ansiosa, com raiva, o mundo é problemático, teu passado tá trabalhando aí na tua vida. E aí um jargão que eu falo muito é: o passado ocupa espaço no presente. Se o passado ocupa espaço no presente, como eu vou viver experiências novas? Porque você pode viver experiências novas com as mesmas pessoas, você não precisa trocar de pessoas, a não ser que os relacionamentos sejam muito tóxicos, muito problemáticos, aí esse assunto para uma outra aula e para uma outra live. Então, pessoal, entendam o seguinte: vocês são uma fita cassete rebobinada da história de vocês. Salvo as exceções, tem duas possibilidades. Ou você repete ou você rejeita. Somente isso. Mas mesmo rejeitando o padrão pior, péssimo, algumas coisas você segue repetindo, você não rejeita tudo. E pasmem, coisas que quem é pai e mãe, vocês que têm filhos, os filhos de vocês captam coisas que nem vocês sabem que tem, eles já captaram. Por quê? Porque o nosso jeito de lidar, uma cara, uma boca, né? Aquele olhar assim que vira o olho, você não falou nada, mas você passou uma mensagem que o teu filho, captou, sentiu e já internalizou. Ah, quando a minha mãe tá descontente, ela vira os olhos. Eu já sei como acionar o descontentamento na minha mãe, porque eu já observei. Eu costumo dizer para as gravidinhas o seguinte: o teu bebê passou 9 meses te estudando, então é você que precisa aprender sobre ele, porque ele já sabe tudo sobre ti. Ele já herdou, até inclusive ele já sabe exatamente como você conversa com o teu marido, qual é o tom de voz, como vocês fazem sexo, tudo. Tudo. E aí, pessoal, quando nós começamos a trabalhar isso e entender e olhar as minúcias, os mínimos detalhes, vocês dizem o seguinte: uau! Eu posso ter um casamento totalmente diferente com a mesma pessoa. Eu posso trabalhar no mesmo lugar e significa que eu não vou ter mais conflito com ninguém. Eu posso ter o corpo que eu desejo porque meu corpo tem relação com o que eu aprendi sobre comida? Sim, tem. É simples assim. E é essa aceitação de que eu preciso mudar. Se eu quiser ter uma vida diferente, eu quero mudar. E esta mudança vai impactar na tua vida, em todas as pessoas que se relacionam com você. E aí o impacto ele pode ser qual, né? Que essas pessoas vão chegar e vão falar assim: você mudou, você tá tão diferente, ai, agora tu tá achado, tu tá estranho, ai, não quero mais me relacionar contigo. Agora tu só pensa em prosperidade, em sucesso, em felicidade, coisa chata isso. Por quê? Porque você mudou o teu padrão. E aí não vai ser tu o problema vai ser a pessoa que não evoluiu junto com você, entendeu? Então, casais sempre é bom se desenvolver juntos, nunca se desenvolvam sozinhos. É bom quando um cresce e o outro buscar crescimento também. Muitas pessoas falam que querem oportunidade, que não tem dinheiro para pagar um curso, que não tem dinheiro para vir para terapia. Aí eu tenho 13 mil seguidores aqui no Instagram, tenho milhares de seguidores em todas as minhas redes. E o que acontece? Você pediu treinamento, você me mandou o WhatsApp, você me mandou direct pedindo: eu quero participar, eu quero estar. Aí eu liberei o link, mandei, convidei, fiz muitas postagens, compartilhei uma série de coisas. E aí você não tá assistindo? Como assim você não tá assistindo? Como assim? Então, pessoal, olhem só. Muitas pessoas têm medo do sucesso, inclusive. Porque se eu assistir algo novo, eu vou ter que aprender. Se eu ler algo novo, eu vou ter que mudar. Não tem como. Olha aí, eu já aceitei e reconheço os meus erros, porém até agora não sei como fazer para começar a mudar. Já comecei 2 vezes terapia e abandonei por não me identificar com as terapeutas. É isso? É isso, Gi? Então, olha só. Eu costumo dizer que são 2 pontos para o processo de mudança. Às vezes tem identificação com o terapeuta, às vezes é o teu momento, é o teu tempo de não estar, né, preparado para acessar algumas coisas,
mãs. Você pode mudar sim, de várias maneiras. Você precisa encontrar um profissional que você consiga formar vínculo. Porque olha só, o processo terapeuta e paciente, ou terapeuta e cliente, ou coaching e cliente, ele fala do quê? De um relacionamento. E para que este relacionamento aconteça, precisa ter troca, interação, precisa formar vínculo, precisa ter relação de confiança. Então, olha só. Para que a terapia funcione, é necessário que exista um vínculo afetivo. E às vezes é um desafio para o paciente formar vínculo. E se o terapeuta não entender isso e ele não tiver uma postura afetiva, o paciente faz o quê? Vai-se embora. Eu tenho certeza que é por isso que a minha vida parece que não anda. Então, gente, olha só. Eu vou usar isso para levar lá para o passado. Então, as coisas que vocês vão falando, eu vou trabalhando o passado. Se eu não recebi afeto dos meus pais, tá? Olha só, parênteses. Eu não estou falando que o pai de vocês que os pais de vocês foram ruins. Eu estou falando que eles entregaram aquilo que eles tinham condições de dar. Ninguém dá o que não tem. Então eles foram os melhores pais que eles poderiam ser com os recursos e as condições que tinham. Ponto. E é isso que eu trabalho no Mulheres em Ação para que seja possível compreender isso tudo. Então olha só. Se eu não tive afeto, não tive carinho, não fui acolhida, nunca vi meus pais falarem que se amam, se abraçar, tarararararara. Como eu vou vincular com o terapeuta que eu nunca vi na frente? Como eu vou vincular com o parceiro? Até namora, mas o vínculo é superficial. É um relacionamento superficial. Eu já tive pacientes que os primeiros encontros foram muito superficiais. Até que eu precisei dizer, olha só, eu preciso te falar uma coisa, porque eu sou psicóloga que falo e tem gente que sai correndo porque eu falo, mas aí paciência, cada um com seus problemas. Então, gente, olha só, eu convido o paciente e falo assim, se você não confiar no processo, se você não confiar na profissional que sou eu que estou te atendendo, significa que talvez você não confie nem em você. Me dá uma chance de te conquistar. E aí, se eu conseguir te conquistar e nós conseguirmos formar um relacionamento profundo, você vai mudar a tua vida para os relacionamentos subsequentes.